Fala aí, pessoal. Agora a gente chega no último ponto da auditoria, que é o relatório, o momento de se emitir a nossa opinião de auditoria, tá? Esse assunto você vai encontrar nas normas do grupo 700, tá? Então você pesquisa lá as normas de auditoria do grupo 700. Nós temos a 701, que é uma norma recentemente nova. As demais passaram por algumas revisões também. Então estuda bem o nosso grupo 700, que é um dos grupos principais, né? O trabalho de auditoria ele começa com planejamento, depois vem a execução e fecha com um relatório, com a opinião, que contempla então esses assuntos do grupo 700. Nós vamos ver os tipos de opinião do auditor, um assunto que aparece bastante. Quando a gente pensa em relatório de auditoria, a gente precisa falar do novo relatório de auditoria, algo que mudou. Não é tão recente, mas há alguns anos atrás nós modificamos o modelo de relatório de auditoria, que eu chamo aqui de NRA, novo relatório de auditoria, porque antes os relatórios, né, eles pareciam muito padronizados, muito fechados. E agora não, o relatório ele é aberto, o auditor acaba escrevendo bastante, ele vai para onde a auditoria mandar. Enquanto antes nós tínhamos relatórios de uma página, agora é possível ter relatórios de 10 páginas até, tá? Porque justamente por conta desse formato aberto. A gente tem muita flexibilidade, temos alguma coisa enrijecida, mas muita flexibilidade. Antes não, nós tínhamos os parágrafos todos seguindo um padrão bonitinho e a gente ficava com aquela impressão de que o relatório de auditoria da Petrobras ou da Vale do Rio Doce eram o mesmo relatório, né? E ambas tivessem a mesma opinião, ficavam muito parecidos. Parecia que era copiar, colar, e agora não, muda um pouquinho. Então, o que é que a gente tem? Esse novo formato de relatório, ele surge aí da necessidade dos investidores e de todos os outros usuários de demonstrações contábeis e também a necessidade do auditor detalhar melhor o seu trabalho, não ficar fechadinho ali naquele formato robozinho que existia antes, tá? Então, nesse novo relatório de auditoria, o que é que nós temos? Nós temos uma nova ordem de disposição das sessões, tá? Então, assim, as sessões de auditoria, né, as sessões do relatório, é o que antigamente se chamava parágrafo, né? Então, nós tínhamos um parágrafo, outro parágrafo, o relatório era dividido em parágrafos. Agora não, para ficar melhor, ele é dividido em seções, até porque uma seção pode ter 2 parágrafos, tá bom? Então, o relatório continua sendo dividido em seções, mas, primeira novidade, a primeira seção do relatório será a seção que traz a opinião do auditor. A opinião deve ser apresentada primeiro. Isso é obrigatório. A primeira seção do relatório é a opinião. Na sequência, vem a base para a opinião, os fundamentos para a opinião, tá? Outra novidade desse formato de relatório é que nós temos uma melhor descrição das seções de responsabilidades do auditor e da administração. Nós temos a inclusão, a criação de uma seção específica para tratar sobre continuidade operacional. Antigamente a gente acabava falando de continuidade operacional no parágrafo de ênfase, que é um parágrafo que pode compor o relatório de auditoria. Agora não, foi criada uma seção específica para tratar de continuidade operacional. Isso foi mais ou menos 2016, ali, 2017. Então as bancas ainda não exploraram na sua plenitude esse assunto, né? Dentre os nossos assuntos, a gente pode dizer que esse tem um pouquinho de novidade ainda aí, por conta dos anos que ainda não tivemos tempo suficiente para esgotar o assunto nas provas. Então, criação da sessão para tratar especificadamente sobre continuidade operacional. Nós temos agora informações sobre independência ética do auditor. Nós temos uma sessão também criada para tratar das outras informações. Quando a gente fala em outras informações, são outras informações que não são as demonstrações contábeis, tá? Por exemplo, as demonstrações contábeis podem ser publicadas ali se fazendo acompanhar de um relatório da administração. Esse relatório da administração não é uma peça contábil, ela é outra informação. Então, nós temos uma seção para abordar as outras informações. Nós temos grande novidade, a inclusão de uma seção chamada Principais Assuntos de Auditoria. A gente vai dissecar aí
essas novidades, todas as seções do relatório a gente vai trabalhar, tá? Mas vamos começar aqui, ó, identificando quais são os tipos de opinião do auditor. Nós temos duas grandes classificações. A opinião pode ser não modificada ou modificada. E aí pode aparecer também como sinônimo de modificada, por exemplo, com modificação, tá? Pode ser. A não modificada pode ser dita sem ressalva também. Vamos lá. Quando é que a gente tem uma opinião não modificada? Quando o auditor concluir que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura relatório financeiro aplicável, ou seja, está tudo certinho, tá? Veja que essa explicação complicada aqui, ó, é só para dizer que está tudo certinho, ó. Em outros termos, se as demonstrações contábeis representam adequadamente a situação financeira e patrimonial da entidade, significa que está tudo certo. Então, a opinião vai ser do tipo não modificada. Será uma opinião sem ressalvas. O auditor vai dizer que as demonstrações contábeis representam a entidade adequadamente, né? A sua situação, tá bom? Então, essa explicação complicada aqui é só para dizer que quando está tudo certo, a opinião será sem modificação, ou seja, o auditor vai dizer que está tudo certo, ele não vai fazer ressalva, não vai dizer o contrário, né? Não vai emitir uma opinião adversa, não, ele vai emitir uma opinião sem ressalvas, né? Ou seja, não modificada. Por outro lado, a opinião modificada é quando nós vamos encontrar alguma distorção ou potencial distorção nas demonstrações contábeis. E aí eu não posso dizer que está tudo certo. Eu tenho que dizer que está mais ou menos certo, né? Ou que está tudo errado, ou então que eu não posso emitir uma opinião. Grosso modo é isso. Vamos ver de uma forma mais técnica isso. Olha só. Quando o auditor concluir, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto apresentam distorções relevantes, ou então ele não consegue obter evidência de auditoria suficiente, né, para emitir uma opinião, para formar um juízo, nessas circunstâncias, ele vai emitir um relatório modificado, tá? Então, ó, são duas circunstâncias que remetem a este tipo de relatório modificado, que é ou quando tem distorção relevante ou quando tem ausência de evidências, de modo que o auditor não tem condição de emitir uma opinião. Isso é o relatório modificado, tá? É quando tem distorção, quando tem potencial distorção, ou quando eu não posso opinar porque eu não consegui a evidência adequada. E se eu não posso opinar, eu fico quieto, né? Eu não vou dizer que está certo. Eu vou dizer que eu não tenho como opinar. Isso também é uma modificação, tá bom? Então, para você fechar o raciocínio, a opinião sem modificação é aquela que está tudo beleza, ó. É opinião sem ressalva, não há nada a ressalvar nas demonstrações contábeis da entidade. Já a modificada é quando tem alguma coisinha errada, tá? Ou distorção relevante, ou potencial distorção relevante, ou eu sequer consegui as evidências necessárias e suficientes para emitir uma opinião. Aí eu fico calado, é um tipo de modificação também, tá bom? Esses são os dois tipos de opinião. Esses dois tipos de opinião vão exigir determinados tipos de relatório, tá? O relatório, a opinião não modificada, nós já falamos, é aquele sem ressalvas. Então, o relatório do auditor será sem ressalvas. Mas na opinião modificada, nós teremos diversos tipos de modificação, conforme seja o efeito da distorção ou da potencial distorção. Primeiro deles, com ressalva, é quando eu consigo isolar aquele elemento que representa a distorção, né? Aquilo que está errado. Se eu consigo isolar do restante das demonstrações contábeis, eu posso emitir uma demonstração, um relatório com ressalva. Quando eu não consigo segregar essa distorção, ou seja, quando os efeitos dessa distorção estão disseminados em todo o conjunto das demonstrações contábeis, prejudica a interpretação do todo, eu preciso dizer que essa demonstração contábil está errada. E como é que o auditor disse que a demonstração contábil está errada? Por meio de uma opinião adversa, tá? E nos demais casos em que eu não consigo evidência, eu não posso opinar. Eu terei uma opinião chamada abstenção de opinião.
Quando a gente fala em abstenção de opinião, pessoal, é uma opinião também, tá? É uma opinião, você vai ter relatório. Muitas vezes a gente pensa que quando há a abstenção de opinião, o auditor não vai fazer o relatório. Não, ele faz sim. Só que ele diz, olha, não temos condições de opinar. Esse é o relatório com abstenção de opinião, tá? Então o relatório vai estar descrevendo lá o que aconteceu, né, o que ele olhou e tal. Só que na hora de emitir opinião, ele vai dizer: vou me abster de emitir opinião, tá bom? Então, na abstenção de opinião, nós temos relatório de auditoria também, tá? A abstenção aqui não significa falta de relatório, significa falta de opinião sobre se estão corretas ou não as demonstrações contábeis, tá bom? Então, fechando os nossos tipos de opinião modificada. A opinião com ressalva, quando eu tenho distorção relevante nas demonstrações contábeis, mas elas não estão generalizadas, então eu consigo segregar por meio de uma ressalva. Por exemplo, eu vou dizer, olha, tá tudo certo, exceto aquela conta ali. Então, por meio dessa palavrinha, ó, exceto, eu consigo segregar a parte que contém a distorção, né? Nesse caso, opinião com ressalva. Mas se essa parte com distorção for muito generalizado em relação ao conjunto de demonstrações contábeis, não vai adiantar eu fazer ressalva. Eu terei que dizer que as demonstrações contábeis não representam a situação patrimonial da entidade. Vou ter que emitir a opinião adversa, dizer que está tudo errado, tá bom? Vai ficar fácil a gente entender, pessoal, daqui a pouquinho. Antes, eu quero que vocês se acostumem com sinônimos para sem ressalva, tá? O relatório sem ressalva, a opinião sem ressalva, que é aquela opinião quando está tudo correto. As demonstrações contábeis representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da entidade, é a opinião sem ressalva. E essa opinião, ela pode ser chamada sem modificação, não modificado, não qualificado ou relatório limpo, parecer limpo. Isso são sinônimos de relatório sem ressalva, que aparecem vez ou outra aí na nossa prova, tá? Nas provas. Geralmente, a nomenclatura mais utilizada é essa e essa aqui, tá? Mas as outras podem aparecer também. Vamos entender aqui, aliás, vamos fazer uma questão aqui primeiro. Olha só. Um relatório de auditoria com opinião modificada compreende um relatório com que tipo de opinião? Bom, a gente já sabe que os 3 tipos de modificação são ressalva, opinião adversa e a abstenção de opinião, né? Então, ó, letra A, com ressalva somente. Com ressalva é um tipo de opinião modificada, mas não é o único. Com ressalva, adversa, tá faltando um ainda, né? Adversa ou abstenção de opinião somente, né? Tá faltando. Letra D, com ressalva, certo? Abstenção, certo? Tá faltando ainda. Letra E, com ressalva, adversa e abstenção de opinião. Beleza, fechou, né? Nossa letra E aqui, nosso gabarito. Mais uma questão. A opinião do auditor independente sobre o conjunto de demonstrações contábeis, bem como sobre as transações de um exercício de uma entidade, classifica-se em que modo? Vamos lá. Nós temos, vamos relembrar, a opinião modificada e a não modificada, né? A não modificada é o relatório sem ressalva, ou seja, não tem modificação alguma, tá tudo certinho. A com modificação seria ressalva, adverso e abstenção de opinião. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos opinião sem ressalva, temos opinião com ressalva, temos opinião com ênfase, não existe. Letra B, opinião sem ênfase, não existe, já vou descartar a letra B. Letra C, opinião limpa, pode ser sinônimo de opinião sem ressalva ou não modificada. ênfase não existe, tá, pessoal? Essa palavrinha ênfase, ela vai aparecer no relatório por conta do chamado parágrafo de ênfase. É um tema que a gente vai chegar lá ainda, tá? É um parágrafo que tem no relatório do auditor para enfatizar alguma coisa que já está devidamente divulgado, mas não se confunde com opinião, tá? Opinião é outra coisa. Letra D, abstenção de opinião é um tipo de opinião. Opinião adversa, sim. Opinião com ressalva e sem ressalva. Nosso gabarito é letra D, né? Tranquilinho aí.
Vamos entender agora, pessoal, tudo isso que a gente falou, ó, definindo o tipo de opinião. Eu gosto de trazer esse raciocínio aqui para que a gente entenda, porque as questões vão lhe perguntar, vão descrever uma situação e vão lhe perguntar qual é o tipo de relatório. É com ressalva, sem ressalva, adverso, enfim, tá? E você vai precisar concluir sobre ele, tá? E para concluir sobre o tipo de relatório, conforme seja a distorção, você vai precisar identificar quais são as distorções que estão presentes nas demonstrações contábeis. Quais os efeitos dessa distorção? Prejudica muito ou prejudica pouco, tá? Então, com base nisso, você vai identificar o tipo de relatório. Você vai prestar atenção, então, no efeito das distorções ou a ausência de evidências para poder emitir uma opinião. Olha só, vamos imaginar que uma cesta com 30 maçãs é a nossa demonstração contábil. Se nessa cesta com 30 maçãs eu tenho 29 maçãs estragadas, como é que eu poderia fazer a minha opinião aqui, né? Eu preciso dizer que essa cesta não está boa, né? Porque de 30, 29 estão estragadas. Então eu vou dizer que a cesta não está boa. Vou emitir uma opinião adversa. Vou dizer, olha, essa cesta não está boa. Agora, se nessa cesta de maçãs eu tenho apenas uma que está estragada, como é que eu posso avaliar essa cesta de maçãs? Eu vou dizer, olha, está boa, exceto essa aqui que não está. Então, eu vou emitir uma opinião, ó, com ressalva, tá? Veja que a ressalva não prejudica a interpretação da qualidade da cesta. Eu tenho 30 maçãs, só uma que está estragada, eu vou dizer, olha, a cesta está boa, né? Está toda boa, menos uma maçã que está ruim, né? Que está estragada. Então, por meio do exceto, essa palavrinha, né? Eu vou dizer, ó, todas as maçãs estão boas, exceto uma. Isso é o relatório com ressalva. Com a ressalva, eu consigo isolar o problema, eu consigo isolar a minha distorção, tá? Agora, veja que, no caso de cima, nesse caso de cima aqui, eu não poderia utilizar a opinião com ressalva, porque iria atrapalhar mais do que ajudar. Olha só, eu tenho 29 maçãs estragadas, então eu tenho um efeito generalizado nas minhas demonstrações contábeis. Eu não posso dizer assim, olha, as maçãs estão boas, exceto as 29. Aí não faz sentido, né? Não faz sentido eu usar o exceto para isolar 29 de 30. Então, nesse caso aqui, eu preciso dizer, olha, a cesta não está boa, né? Então, nesse caso, eu não posso usar a ressalva. Então, o que é que você percebe aqui? Que a distorção relevante que consta na demonstração contábil, o que será determinante para definir o tipo de relatório será o efeito dessa distorção. Se eles estão generalizados, como o caso aqui das 29 maçãs, ou se eles estão isolados, como essa maçã aqui sozinha, né? Apenas uma está ruim. Se estiver isolado o efeito, se não estiver disseminado, eu posso usar ressalva. Se não estiver isolado, se estiver disseminado e generalizado, eu preciso usar a opinião adversa, tá bom? Agora, se você não conseguiu fazer os testes nessa cesta de maçã, não é possível testar, ó, você não pode dizer nem que está boa, nem que está ruim, né? Então, qual é o tipo de relatório? A abstenção de opinião, tá? Nesse caso aqui seria a abstenção de opinião. Bom, a gente viu então que o efeito da distorção, né, é fundamental para a gente decidir sobre qual é o tipo de opinião que vai ser implementada. Se a distorção está isoladinha, eu consigo isolar por meio de uma ressalva. Se está generalizado e disseminado, eu não consigo isolar por meio da ressalva. Eu preciso dizer que as demonstrações contábeis estão erradas. E como é que eu digo que está errado em auditoria, no relatório? Por meio da opinião adversa, tá? Então, perceba que você reconhecer se o efeito da distorção é generalizado ou isolado é fundamental. Então, nós vamos considerar efeito generalizado de uma distorção quando eles não estão restritos a contas específicas, tá? Ou, ainda que restrito a uma conta específica, ele tenha uma parcela substancial das demonstrações contábeis. Por exemplo, imagine uma entidade em que você tem uma distorção, apenas uma distorção
na conta caixa da entidade, né? Aí você vai dizer, isso é muito ou pouco? Depende. Se o caixa representa 99% do ativo dessa entidade, pô, uma distorção no caixa é muito, né? Então veja, nós temos efeito generalizado quando ele contamina várias contas ou quando contamina uma conta, mas essa conta tem uma parcela substancial das demonstrações contábeis, né? Então, se atingir uma conta que tem 80%, 90% do valor do patrimônio, do valor das demonstrações contábeis, mesmo sendo uma única conta, o peso relativo é muito grande, né? E aí nós devemos considerar como efeito generalizado também. Não é só valor monetário, né, que vai se caracterizar como distorção, né? Divulgações também que são essenciais para o entendimento pelos usuários dessas demonstrações, se omitidos, podem se caracterizar como um efeito generalizado, né? E toda vez que eu E aí, encontro... gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.